Antes de avançarmos nas áreas de conhecimento, vamos revisar rapidamente os objetivos do DMBOK 2. Nós já demos uma olhada nas estruturas ou frameworks que são oferecidos para tentar compreender a complexidade e os relacionamentos que existem da gestão de dados com a gestão das organizações. Essa gestão é colocada de uma forma em que tudo gira com respeito à governança de dados, que é colocado como uma 11ª área de conhecimento do DMBOK, e a partir dali nós podemos redefinir aqui os objetivos. Então, objetivos do DMBOK tem a ver com oferecer uma estrutura funcional ou um conjunto delas, né, porque é difícil colocar tudo numa estrutura só, que sirva à implementação de práticas de gerenciamento de dados corporativos, incluindo princípios orientadores, práticas que são chamadas de best practices, que são as amplamente adotadas, métodos, técnicas, funções, resultados e métricas, né, e formas de medir o desempenho. Estabelecer um vocabulário comum para que os conceitos de gerenciamento de dados sejam conhecidos, compreendidos e sirvam como base para melhores práticas, para melhores profissionais de gerenciamento de dados. E também existe um objetivo que tem uma conotação um pouco comercial, que é de prover um guia de referência que sirva para fundamentar um exame chamado de Certified Data Management Professional, que é uma certificação, assim como existe em gestão de projetos, em linguagem Java, em segurança e como todas as outras. As áreas de conhecimento do DMBOK descrevem o escopo e o contexto do conjunto de atividades que são relacionadas às diversas etapas de gerenciamento de dados, e incorporados nestas áreas de conhecimento estão objetivos e princípios fundamentais do gerenciamento de dados e como que os dados se movem horizontalmente dentro das organizações e, portanto, se cruzam entre si com as diversas funções organizacionais. A primeira área é chamada de governança de dados. Então, a governança de dados ela se apoia nas outras áreas, mas ela é considerada também uma área em si, né? Que fornece a direção, supervisão para o gerenciamento de dados, estabelecendo um sistema de direitos de decisão sobre os dados. Quem é o proprietário, quem pode apagar, quem pode usar, não é? E atende com isso às necessidades da organização. A arquitetura de dados, que define o plano de gerenciamento dos ativos de dados, que deve estar alinhado à estratégia organizacional, estabelecendo requisitos e dados estratégicos para atender às necessidades de negócio. A modelagem design de dados, design aqui entendido como sendo a forma ampla, né, todo o projeto, num processo de descobrir, analisar, representar, comunicar os requisitos de dados de uma forma precisa, que é chamado de modelo de dados da organização, dos dados úteis ao negócio. A armazenagem e operações com dados, que incluem também o design, mas também a implementação, o suporte dos dados armazenados, de forma a maximizar seu valor, e fornecer suporte em todo o ciclo de vida de dados, desde a etapa de planejamento até a etapa final de descarte, quando é o caso. A questão importante da segurança de dados, que garante privacidade e confidencialidade dos dados e que os dados não sejam violados, que eles não sejam acessados inadequadamente por pessoas que não podem acessá-los e garante com isso aí questões de privacidade e ética, que será tratado em outra ocasião. A integração e interoperabilidade de dados, que inclui os processos relacionados ao movimento que os dados sofrem entre diversos locais de armazenamento, aplicativos e mesmo entre diversas organizações. O gerenciamento de documentos e de seus conteúdos, em especial dos conteúdos, que incluem atividades como planejamento, implementação e controle, que são usadas para gerenciar o ciclo de vida de dados, que estão em uma variedade de mídias não estruturadas, né? O que é estruturado normalmente já está dentro de um banco de dados, e especialmente nesse caso os documentos que são necessários para apoiar a conformidade legal e regulamentar dos requisitos de negócio. Então, algumas questões aí contratuais, algumas questões relativas a prontuários, relativas a documentos que devem existir em forma física ainda,
nos interessa gerenciar os dados que estão dentro deles. E, obviamente, também os documentos, para que eles não caiam em processos inadequados. Os dados mestre de referência, que incluem todas as situações relativas à permissão de uma abordagem mais consistente dos sistemas de informação, uma abordagem oportuna, relevante, com respeito a todas as entidades que são importantes ao negócio, ou seja, cuidar para que eles estejam sempre atualizados e alinhados com o negócio e com as definições precisas. O Data Warehouse e Business Intelligence, que são os processos que visam gerenciar dados para suporte à decisão, permitindo com isso que os profissionais de conhecimento obtenham o valor dos dados por meio de análises, por meio de relatórios. Os metadados, que incluem as atividades de planejamento, de implementação, de controle e todas as definições, modelos, fluxos e informações críticas para a compreensão dos dados dos sistemas que fazem uso deles, da forma como eles são criados, mantidos e acessados. Então, vai muito além daquela definição simplista de metadados são definições a respeito dos dados ou são dados sobre os dados. Né? Então, aqui tem toda uma questão de fluxo, de processo envolvido e é importante para embasar outras ações de gerenciamento de dados. E a qualidade dos dados, que inclui o planejamento e implementação de técnicas de gestão de qualidade que visam a melhoria contínua dos dados e seu uso dentro de uma organização. Além da utilidade intrínseca dessas áreas, existem algumas considerações que a gente pode fazer. Né? Nós sabemos que cada organização gerencia seus dados de uma forma específica e, na verdade, se gerencia de uma forma específica, né? Não existe um padrão. Mas a maioria das empresas não realiza todas as atividades descritas nas diversas áreas de conhecimento do DMBOK. Porém, a compreensão do contexto mais amplo desse gerenciamento permite a evolução dessa área, a evolução dos profissionais, a evolução das organizações, para que elas possam tomar melhores decisões e saberem que elas têm que se concentrar em determinadas práticas e que as práticas estão relacionadas sim com as funções de cada organização. Então, a ideia de conscientizar quanto a essa percepção que os dados eles são uma ferramenta estratégica é uma das finalidades que se tem aí com esse trabalho. Existem algumas visões que complementam essa visão de áreas de conhecimento, que tem a ver primeiramente com a ética no manuseio de dados, que descreve aí um papel extremamente importante quanto à questão de responsabilidade social, sobre dados, o uso dos dados, que tem a ver com a consciência da ética em todos os processos de gestão de dados. A questão do Big Data e Data Science, que descreve as tecnologias, os processos de negócio que surgem como capacidade de coletar e analisar grandes e diversos conjuntos de dados que aumentam continuamente, que cada vez mais geram negócios. A avaliação da maturidade do gerenciamento de dados, que descreve formas de melhorar esse gerenciamento de dados, visando essas questões de data science, por exemplo, visando questões éticas. A organização do gerenciamento em si e das expectativas com relação às melhores práticas, o gerenciamento das equipes e o gerenciamento de dados que tem a ver com o gerenciamento de mudanças. Então, essa é uma outra visão que é também estudada dentro dessa ótica do DMBOK, porque quando nós mudamos um processo, nós temos aí pontos positivos e pontos negativos relacionados.